Bom dia a todos novamente, né, agora como palestrante. Eu estou me divertindo muito aqui. Eu sou professora de História Antiga. E esse trabalho eu tenho apresentado já em diferentes congressos de pedagogia, agora de computação, de ciência da informação, com os historiadores também. Onde eu puder, eu vou apresentar, porque é um trabalho muito versátil, muito interessante, e que pode ser aplicado para todo tipo de área, né? Especialmente para vocês também. Então, eu saio por aí contando para todo mundo, tentando contaminar as pessoas. Então, caso vocês achem interessante esse trabalho, eu gostaria que vocês passassem para outras pessoas também. Mas vamos lá, eu apresento, né? Vocês veem o que vocês acham. Meu coautor, o Otávio, eu sou da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou, então, professor do Departamento de História. O Otávio, ele é da Petrobras, ele é um editor da Wikipédia e trabalha como voluntário comigo. O perfil dos wikipedistas é justamente dos wikipedistas já contaminados pelo vírus da coisa. Eles vão para qualquer situação, ele não tem bolsa para isso, nada disso, ele vai lá voluntariamente, é muito interessante. Eu peço desculpas para vocês pelo caráter bastante simples da minha apresentação. Eu descobri como é que funcionava o Keynote no iPad assim, ontem. Eu não sabia como é que usava. E posso garantir para vocês que, dos historiadores, por incrível que pareça, eu sou uma dos que mais tem versatilidade com apresentações. A gente não costuma fazer esse tipo de coisa na nossa área. Enfim, um breve histórico para vocês do trabalho que a gente tem feito. Em 2006, esse registro aqui na Wikipédia, esses aqui são os links, vou mostrar para vocês. Essa é a minha página de usuário. O dia está viradinho aqui, né? Deixa eu ver. Aí. Ver se está funcionando bonitinho, que eu não peguei o Wi-Fi. Vamos ver se funciona esse trilho. Bom, enquanto isso. Em 2006, eu estava terminando meu doutorado. E aí eu estava fazendo o relatório, né, da bolsa. E resolvi pegar uma data, um negócio bem específico do autor que eu estava trabalhando, e descobri que o artigo sobre esse autor não existia na Wikipédia em português, só em inglês. E aí aquele negócio, né, você vai... Nossa, não vai. Bom. Tá. E aí eu descobri que não existia o artigo em português. Eu falei, eu mesma vou escrever o artigo em português. Me registrei, já tinha feito algumas edições sem registrar. Me registrei e comecei a fazer o artigo. E eu era especialista no autor, né? Eu escrevi, era um historiador latino do século IV depois de Cristo, chamado Amiano Marcelino. Amiano Marcelino, assim, e tal, coloquei bibliografia, tudo bonito, links, etc. Não vai mesmo, hein? Bom. E aí, muito tempo depois, eu descobri que o artigo estava todo errado. Porque eu não tinha colocado referências. Eu era especialista em Amiano Marcelino, mas quem vai saber que eu sou especialista? E daí? Né? Você vê o artigo, e daí? Quem vai saber quem foi a pessoa que escreveu o artigo? Bom. Vocês me dão um segundinho para eu pegar. Qual é a senha do Wi-Fi aqui? Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando? Bom, eu dou aula sobre Wikipédia sem internet, só para vocês terem uma ideia. Então vamos sem. Tá? Depois eu disponibilizo esse arquivo aqui, tem todos os links, e aí depois vocês podem pegar, se vocês quiserem. Tá bom? Então vamos sem. Às vezes eu desenho as páginas da Wikipédia na lousa. A gente ele estava falando sobre dificuldades com os computadores do laboratório. Eu acho que todos nós temos dificuldades de infraestrutura no trabalho que a gente faz, né? Tudo muito bonito, muito legal, muito empolgante, mas na hora de pegar para fazer, todo mundo sofre. Então, esse é o meu sofrimento. Vou lá, desenho a página da Wikipédia na lousa, enfim. Bom, e aí eu fiz esse artigo, eu falei, gente, mas comecei a ver outras coisas, tem muita coisa para ser feita na Wikipédia em português. Na minha área, especificamente, eu não conseguia fazer tudo aquilo sozinho. Eu falei, eu vou pegar os alunos para fazer isso comigo. Mas aí eu estava terminando o doutorado, não dava aula ainda. Depois que eu entrei na Unirio, eu falei, vamos fazer esse negócio. Aí eu comecei a pensar em estruturar com os meus alunos para eles editarem as páginas comigo, né? E em 2010, a Wikimedia Foundation começou um trabalho chamado Public Policy Initiative, que eu descobri por acaso no Twitter, com alguns professores de universidades americanas. Eles fizeram esse projeto piloto, que foi
os dois polos, né? Os professores das universidades trabalhando artigos sobre políticas públicas nos Estados Unidos e a Wikimedia Foundation intermediando com aquilo que eles chamavam de programa embaixadores, que é ou alunos do campus ou usuários experientes da Wikipédia, que têm um certo treinamento que eles estavam já montando, que podem atuar como monitores junto com os professores para ensinar os alunos a editar a Wikipédia, né? O professor pega a parte do conteúdo e o embaixador vai lá no campus, ou o embaixador online, vai lá e ajuda os alunos a editar, né? Isso começou em 2010. Em 2011, o pessoal veio aqui para o Brasil. Eu falei, gente, então, eu tenho uma ideia com os alunos de trabalhar e tal. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Então, já em 2011, eu fiz um curso na história na Unirio, que chamava História Romana na Wikipédia, que eu dava conteúdo sobre vários aspectos sobre a história do mundo romano, que é a minha especialidade, e os alunos selecionaram alguns artigos e começaram a editar. Depois, quando eu disponibilizar o arquivo para vocês, porque essa internet não está ajudando, e aqui tem o link na própria Wikipédia do índice dos artigos que eles fizeram. Tá? Então, aliás, se alguém que tiver um 3G aí, que estiver funcionando diferentemente do meu e quiser acompanhar, pode entrar no site da Wikipédia, que é pt.wikipedia.org, e pode acompanhar pelo meu nome de usuário, vai ter todos esses links lá, coloca na caixa de pesquisa lá, usuário, Domus Aurea, dado O-M-U-S-A-U-R-E-A, Domus Aurea, aí vai estar lá. Estou falando isso até pela transmissão, né, o pessoal que estiver pegando também. Enfim. E aí, esse curso foi muito interessante, teve bastante repercussão, os alunos gostaram muito, demoraram um pouco para entender qual era a ideia, né? Porque realmente era uma ideia bastante nova. E em 2012, começou oficialmente o programa Wikipédia no ensino do ramo brasileiro da Wikimedia Foundation, não é exatamente o ramo, né? Os brasileiros que trabalham junto com a Wikimedia Foundation. E aí, esse projeto agora tem participado, vários professores de várias universidades brasileiras têm participado, inclusive aqui da Unicamp, se não me engano. Cada um com sua área, cada um com o seu projeto diverso, tem vários projetos possíveis que podem ser feitos, edição de páginas, trabalho crítico, por exemplo, sei lá, com imagens, com categorização, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Eu não sei se vocês aqui já editaram alguma página da Wikipédia alguma vez. Então, bom, é uma pergunta que meus colegas às vezes fazem, né? Primeira coisa que se fala, mas poxa, a Wikipédia não é confiável. Eu falo assim, tem toda razão, não é mesmo. Por isso que a gente vai lá arrumar ela, né? E aí, tem tido muitas vantagens esse trabalho. Eu estou falando para vocês numa experiência que foi uma experiência específica de extensão, né? Assim como o trabalho deles foi uma experiência de extensão também, mas ela pode ser feita em outros níveis, né? Aquele outro curso foi um curso de graduação regular, e eu vou mostrar para vocês a oficina de extensão que a gente fez lá na Unirio. Mas, enfim, os alunos ficam bastante motivados com o trabalho, porque eu coloquei aqui, né, visibilidade, diferentemente, por exemplo, de uma wiki fechada, muita gente faz trabalho com wikis fechadas, o trabalho de todo mundo fica disponível, tem a ficha lá da extensão, eu fico até sem graça de colocar, porque assim, público beneficiado com a ação. É o número de usuários da Wikipédia em português, que eu não sei quantos são, mas o número de usuários da internet em português, em língua portuguesa, o que a última vez que eu vi era 80 milhões, alguma coisa assim, né? Usuários em potencial, mas enfim, a gente não tem como medir, mas é claro que esse trabalho ele tem um benefício externo bastante evidente, né? E coloquei ali difusão do conhecimento, embora não seja conhecimento, o conhecimento acadêmico propriamente dito, ou seja, a pesquisa de ponta, a pesquisa original, para o nível de graduação é muito interessante, porque os alunos estão aprendendo conceitos, esse tipo de coisa, então colocando esse trabalho da compreensão do conteúdo lá nos artigos. Eu coloquei aqui algumas habilidades muito importantes também. Em primeiro lugar, leitura crítica dos artigos, né? Assim como leitura crítica de qualquer texto. Então, eles param de usar a Wikipédia, cai a ficha, né?
para de usar a Wikipédia como fonte, assim, vou aprender alguma coisa, vou olhar lá na Wikipédia, e começam a ler a Wikipédia como leitores críticos, procurando entender que aquela informação não necessariamente pode ser copiada acriticamente, né? Referências, o trabalho faz eles procurarem e entenderem melhor que a Wikipédia, na verdade, ela é um repositório de informações que são terceirizadas, ela deve ser isso. Então, toda a informação que está lá, como você não tem um autor definido, nomeado, responsável pela informação, a responsabilidade é da referência, né, a nota de rodapé que tem lá, que a referência, essa sim, é autoral, e o autor é responsável por essa referência, então, para eles entenderem essa diferença e saberem como usar referências. Né? Escrita e imagem. Quando eles começam a escrever na Wikipédia, eles descobrem que não é tão fácil assim. Porque o texto precisa ser claro, precisa ser compreendido pelo máximo número possível de pessoas. Eu falo para eles, a sua avó tem que entender o conceito que você está escrevendo. Né? E eles veem que não é tão fácil assim. Imagem. A gente faz alguns laboratórios que a gente trabalha com o repositório do Commons, que é o repositório de mídia da Wikipédia. E que imagem é apropriada para determinado conceito? Então, eles ficam procurando lá as imagens, dá umas discussões muito interessantes. Proficiência técnica, é claro. E aqui, no caso, eu queria contar para vocês que a Wikipédia em português, assim como a Wikipédia em inglês, está colocando o Visual Editor, então o editor What You See is What You Get ali, então muito mais fácil, ao invés de ter que... os códigos não são difíceis, mas tem muitos alunos que têm dificuldade, então agora realmente eu ainda não comecei a usar, na verdade, mas eles não vão precisar saber, são os códigos adaptados de HTML, né, o código wiki. Mas tem ficado mais fácil. E uma coisa muito importante que é a conscientização sobre plágio, para eles começarem a entender que não é só sair no Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V para todas as coisas, né? Entenderem, essa questão da autoria é importante, eles entenderem que, pode até pegar da Wikipédia, mas põe aspas e a referência lá e já estamos melhor conversados, né? E, enfim... E o apoio aqui embaixo seria eu pensei assim, um tripé, né, o terceiro aqui. O professor entrando com o conteúdo, explicando o conteúdo, e aí os embaixadores, que é aquele programa que eu falei para vocês, a comunidade de editores da Wikipédia. Eu, por exemplo, eu falei para eles que eu ia fazer essa apresentação aqui, um monte de gente já me conhece lá, e... Você constrói uma identidade lá entre os editores da Wikipédia, então todo mundo sabe que a usuária Domus Aurea está fazendo alguma coisa e tal. Eles ajudam muito, inclusive em tempo real, durante a aula, você pede lá ajuda para eles na esplanada, sempre aparece alguém para ajudar. A qualquer hora do dia da noite, né? Usuários de língua portuguesa em todo lugar do mundo. Tem muitos portugueses também, pessoal em Portugal. Essa aqui foi a oficina de edição que a gente fez. Esse é o laboratório de informática da biblioteca, da Unirio. Eu estou lá no fundo, inclusive... Nossa, com essa camisa. Os dois embaixadores são aqueles que estão lá no fundo de crachá, que é o Otávio, e o Ricardo, que ele é embaixador também, ele é meu bolsista de extensão. Então, a Wikimedia não precisa de fundos próprios para fazer esse trabalho. A gente tem os próprios programas de extensão da universidade podem financiar um trabalho como esse. Né? A Unirio, o pessoal ficou muito empolgado por causa disso. Aqui são alunos, uma boa parte deles eram alunos, no caso, meus próprios alunos de História, foi porque a gente fez esse formato um pouco em cima da hora, na verdade, isso foi no ano passado, esse ano a gente repetiu. E aí a divulgação acabou sendo um pouco em cima da hora, então vieram mais os alunos de História, mas tem gente aí também, tem gente do FRJ, tem a mestranda do FRJ que está no cantinho aqui, gente de outras áreas apareceram, especialmente no desse ano, teve muita gente de biblioteconomia que apareceu também, e aí a ideia é pegar esse formato e fazer em todos os lugares que a gente puder, né? Porque o formato, como eu falei para vocês, é bastante flexível. Quando vocês pegarem o arquivo depois, caso tenha interesse, aqui embaixo, página da oficina, já que a gente está sem... É bom até que a gente não tenha conexão aqui, senão eu vou longe, não acaba nunca o tempo aqui. É muito gostoso falar sobre isso, tem muita coisa interessante para falar sobre esse projeto. Então, assim, como funciona a oficina? 2 tempos diferentes. A gente fez oficina em 4 horas, dá para fazer em 4 horas, dá para fazer em 8 horas...
4 horas a gente fez em 3 horas já dessa vez. Dá para fazer em menos tempo se você dividir em 2, e essa primeira parte for uma aula expositiva. E a segunda parte for no laboratório. Tem vários formatos diferentes. Se você expandir isso, dá um curso de um semestre inteiro, né? Que foi uma coisa que eu fiz também. Então, na primeira parte, a gente fala um pouco sobre o projeto, que foi isso que eu falei para vocês, da Wikimedia Foundation, na segunda parte, a gente fala um pouco sobre a navegação, que eu até queria falar um pouco com vocês, mas não tem problema. Vocês podem ver. Vamos ver se funciona o negocinho aqui. Aí, ó. A página de discussão, essa aqui é a página principal, né? Então ela não vai ter o editar, mas aqui eu estou colocando em cima aqui a aba de discussão, que é muito interessante, que é uma espécie de meta página do artigo, né? Aqui no final, aqui está ver código-fonte, mas nas páginas, nos artigos normais está editar, né? Para eles aprenderem como funciona a aba editar, e o ver histórico também, porque todas as páginas da Wikipédia têm todas as edições arquivadas. São edições, são um número pequeno de bytes, né? Então, ver o histórico do artigo, eles podem conferir e comparar todas as edições de algum artigo, então de forma que, por mais que alguém faça alguma coisa errada ali, sempre tem como continuar e consertar, né? Eu falo um pouco também para eles de 3 outros tópicos aqui que estão aqui do lado, que são... pegou? Aqui, ó. Aqui no cantinho está escrito Esplanada, que é uma espécie de fórum de discussão, né, onde a gente tem o café dos novatos, os novatos podem... estou com dúvida, não sei fazer isso aqui, posta lá, logo aparece alguém... que foi aquilo que eu falei para vocês, realmente eles estão sempre muito ligados, os usuários, os editores. Aqui a ajuda, claro, a gente explica, né? Eu, por exemplo, aprendi a editar sozinha. Tem um aspecto de autodidatismo na Wikipédia muito interessante. As páginas de ajuda elas foram reformuladas, elas estão bastante funcionais. Então, caso alguém tivesse alguma dúvida, a gente explicava para eles como funcionava aqui. E aqui embaixo tem uma parte chamada Mudanças Recentes, que é muito interessante, é um monitoramento em tempo real de todas as edições que estão acontecendo na Wikipédia em português. E esse monitoramento, ele é feito com alguns editores se revezam com determinadas horas do dia para verificar se por acaso as edições, se tem vandalismo, alguma edição imprópria. Então toda hora sempre tem alguém monitorando ali o trabalho que a gente está fazendo ali no Mudanças Recentes. Bom, e em terceiro lugar, o que são os 5 pilares da Wikipédia? Que eu ia clicar ali, mas não tem problema nenhum. 5 pilares são importantíssimos, são as únicas leis de fato, as únicas regras da Wikipédia, em todas as Wikipédias do mundo, de todas as línguas, que, na verdade, geram uma discussão muito importante sobre autoria, sobre informação e conhecimento. Eu dei um curso depois que praticamente o curso inteiro foi dedicado à discussão dos 5 pilares, o que eles significam. Então, o primeiro, a Wikipédia é uma enciclopédia. O que significa que ela não é muitas outras coisas, ela é um repositório de informações já conhecidas, então não inéditas, que tem uma certa relevância. Bom, aí vem a discussão de qual é a relevância enciclopédica de alguma determinada informação, uma biografia de alguém, por que essa pessoa é relevante, enfim, né? O segundo pilar, que é a imparcialidade, enfim, e a verificabilidade das informações. A imparcialidade, todo o assunto deve ter os diferentes pontos da mesma questão balanceados. É claro que a gente fala isso, são 5 pilares ideais da Wikipédia, né? O tipo de coisa que a gente está buscando fazer. Que daí vem a importância das referências aqui no segundo pilar. O terceiro pilar, a Wikipédia é uma enciclopédia de conteúdo livre, Creative Commons, né? Livre, gratuito. Então, o que significa isso? O que significa a legislação? O que significa o Creative Commons? Como você pode citar e se reapropriar da informação da Wikipédia? Tem a ver com a autoria também, né? O quarto pilar, que é sobre as regras de conduta da comunidade. É simples, seja educado.
Parece simples, mas assim, como qualquer comunidade online, mesmo a sua lista de amigos do Facebook, vira e mexe tem alguma discussão. Então vocês podem imaginar como é que funciona as discussões da Wikipédia. Às vezes tem discussões acaloradíssimas sobre a relevância de alguma coisa, o ponto de vista. Só para vocês terem uma ideia, sugiro que vocês olhem. Sabe qual é um dos verbetes mais polêmicos da Wikipédia? O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1987. Se foi o Flamengo ou se foi o Sport o campeão. É enorme a discussão, enorme. Partido político, enorme a discussão. Então, religião, enormes as discussões. Aí vocês podem imaginar. Né? E o quinto pilar, que é muito simples, que é a Wikipédia não tem regras definidas, ou seja audaz. Vai lá e faça. A Wikimedia Foundation só disponibiliza o formato, né? Vai lá e fala, mas eu acho que tem que ter... Faça. Acho que tem uma tabela, não sei o que, pega e faça. Então não espere alguém fazer. Né? E esse é o mote para a segunda parte da oficina, onde os alunos têm uma atividade prática, que é eles montam os artigos. Como a oficina é curta, a gente faz o seguinte. Em primeiro lugar, eles registram suas contas novas. O ideal é que eles façam isso antes da oficina começar, algum dia antes, manda um e-mail para eles, avisa para eles se registrarem, porque é o seguinte, laboratórios que têm um IP fixo têm uma regra de segurança da Wikipédia que não permite que mais de 6 contas sejam criadas no mesmo IP ao mesmo tempo. Então, deu 6 alunos, fizeram 6 contas, bloqueou tudo. Então, ao invés de acontecer isso, para não ter problema de bot, de vandalismo, etc., por isso que a gente faz esse registro antes. Lá eles começam criando a sua página de usuário, que é um lugar onde eles podem fazer uma edição muito simples. Ele escreve uma frase assim, oi, eu sou tal, faço isso. Acabou. Tem o que a gente chama de user boxes, que eles podem colocar assim, eu sou, este usuário gosta de Harry Potter, sei lá. Este usuário é da universidade e tal. Eles gostam muito de colocar isso, são os pequenos códigos. É uma coisa muito simples e é um lugar livre para eles começarem a fazer. A Wikipédia não é uma rede social, mas ela tem os primórdios de rede social ali nela e eles começam editando sem medo naquela parte onde eles podem falar sobre eles mesmos. Né? E aí, lá nessa página do usuário, a gente ensina a fazer um pequeno código muito simples que eles criam uma subpágina que é a página de teste. Nessas páginas de teste de cada um, eles vão trabalhar o seguinte, a gente pegou, por exemplo, aqui foram 15 alunos, então 15 alunos pegamos 5 artigos previamente, pequenos, que não existiam na Wikipédia em português, sobre 5 assuntos que eu dominava, porque era mais fácil para mim, né? Pequenos. Aí a gente pegou da Wikipédia em inglês, é fácil, a Wikipédia em inglês tem, sei lá, 2 milhões de artigos, eu não sei, ordem de grandeza, sei lá, 2 milhões de artigos e de português tem 800 mil. Então sempre tem alguma coisa que dá para pegar. Você pega, traduz aquele texto, aí você pega um artigo que é pequenininho, mas que tem referência, tem link, tem uma imagem, traduz aquele texto e dá para o aluno só o TXT, só o texto lá sequinho, com as referências, tudo mais sequinho. Aí eles vão aprender a formatar isso, né? O que é simples, na verdade. Para que serve isso? A oficina é curta. Não dá tempo deles pararem para pensar o que eles vão escrever. Então, e aí tem o objetivo que é o seguinte, na hora que eles terminam, o artigo está prontinho. Passou 4 horas, eles vão para casa e mostram o artigo para a mãe. Assim, olha, o que eu fiz? Assim, ficam todos felizes. E aí eles fazem essas páginas de teste, conversam entre si, a gente faz 15, então dá 3 alunos para cada página, cada um faz o seu teste, mas aí eles começam a participar entre si, esse aqui tal, como é que faz, bota uma imagem, taranã, com a estrutura básica que é o texto, uma imagem é opcional, mas a gente pode fazer, as referências, links externos, bibliografia, já vai estar lá, é só traduzir. Bibliografia, ou se o professor é da área, pode sugerir um texto. Assim, olha, bibliografia em português tem esse livro aqui, pode pôr e tal. E o ver também, que são os links internos da Wikipédia. É bem simples, né? O artigo que a gente vai fazer, vou mostrar aqui para você. Não vou mostrar porque a gente não tem internet. Mas tudo bem. Enfim, eles montam isso aí nas páginas de testes. Depois o embaixador,
que já sabe fazer isso, ele migra, eu aprendi também. O embaixador migra depois a página de teste que ficou melhor com o histórico de edição dos três alunos, migra para a página final, né, para o artigo final. Eles aprendem, a gente chama de PDU, as páginas de discussão do usuário, eles trocarem mensagens entre si, né? Porque é assim que eles vão conversar com os outros usuários, os outros editores depois. E aí o trabalho com os artigos pré-selecionados. Então, como eu falei para vocês aqui, pontos importantes para que funcione essa oficina. Já fizemos algumas, já vemos o que funciona e o que não funciona. Então, esse registro prévio das novas contas por causa do problema do IP, né? Então, precisa realmente ter a lista de quais vão ser os alunos da oficina, manda e-mail para eles, etc. Esse apoio dos embaixadores é fundamental, da comunidade de editores. Aí eu coloquei aqui, através da mediação do projeto Wikipédia no Ensino, esse que está entre parênteses aqui, tem alguns atalhos dentro da Wikipédia que são legais. Então, se você pegar na caixa de pesquisa e escrever aqui WP:2.WU, ele vai para a página, para o portal do projeto Wikipédia no Ensino, Wikipédia na Universidade, onde tem uma lista dos embaixadores que estão disponíveis, uma lista dos embaixadores de campus que podem ir na sala, dos embaixadores online que podem ajudar online. E se você não achar ninguém na lista... Eu sei que tem gente de Campinas, mas eles não estavam lá na lista. Ontem mesmo eu reclamei, gente, cadê o povo de Campinas aí na lista? Né? Se vocês não acharem alguém, vocês podem escrever para eles, olha, eu sou de Caetité, na Bahia. Tem um grande editor em Caetité, que escreve bastante lá. Então, assim, em vários lugares do Brasil inteiro, vocês podem encontrar wikipedistas experientes que podem ajudar vocês. E o pessoal vai, realmente ajuda bastante. E mesmo se não achar, tem o pessoal online, né? Essa seleção prévia dos artigos é importante, para você não perder tempo com o conteúdo na oficina. A oficina é rápida, você vai lá, você vai mostrar para eles como é que funciona. Então tem que fazer esse trabalhinho antes. É simples, né? E os artigos têm que ser o mais completo possível, com referência. Artigos novos sem referência, se alguém estiver monitorando lá nas mudanças recentes, você criou um artigo e não especificou por que é importante, quem falou o quê, muita gente vai lá e apaga o seu artigo. E aí o que acontece com os novatos, começam a editar, não sabem que tem que fazer isso, e não voltam nunca mais para a Wikipédia, que ficam meio traumatizados. Então, para isso não acontecer, a gente pega os artigos bem bonitinhos, assim, para ninguém reclamar. E aí uma coisa interessante, os temas dos artigos, é bom que sejam da área do professor que está aplicando a oficina. Física. 5 artigos sobre física. O professor corrige, traduz o artigo sem corrigir os erros. Para o professor, na hora, fala, olha, mas isso aqui está errado, arruma isso aqui, não é? A bibliografia, olha, tem esse texto aqui que está em português, que é muito bom, põe aqui também. Tem um link do site brasileiro que também é ótimo, põe esse aqui também. Então o professor pode fazer essas intervenções de conteúdo bem simples, né, e que vão ajudar o artigo em português. E aí, no final das contas, a Wikimedia Foundation fez esse projeto para aumentar o número de editores da Wikipédia. Sabe-se que o número de editores tem diminuído nos últimos anos. Eu tenho uma explicação para isso, uma coisa que eu acho, assim, no começo na Wikipédia não tinha muito artigo, então é uma espécie de jogo, né? É divertido você criar um artigo sobre qualquer coisa, porque não tinha nada mesmo. Então, assuntos que você não precisa ser especialista para dominar, você criava o artigo e o negócio ia embora. A partir de um determinado momento que você já tem um número de artigos relativamente grande, você começa a funilar e os especialistas vão se tornando mais aqueles que podem interferir, né, e podem criar novos artigos. Então, eu acho que é mais ou menos por causa disso, mas enfim. Eu resolvi fazer esse trabalho não necessariamente para criar novos editores, mas sim para criar usuários mais qualificados. Porque tem o seguinte, estima-se que por volta de 5% dos usuários da Wikipédia sejam editores frequentes ainda, realmente são muito poucos. Por quê? É um trabalho voluntário, ninguém é obrigado a fazer isso. Eu faço às vezes para os alunos tirarem nota, mas é a nota do meu curso. Eles não são obrigados a se tornar editores para sempre, nada disso, né? Mas eu sei o que eu estou fazendo com eles, eles saem daquela oficina de 4 horas
lendo criticamente a Wikipédia, entendendo a importância das referências e multiplicando para outras pessoas, para outros usuários, aquilo que eles aprenderam. Então, espero, né? A ideia é essa. Então, o usuário consciente, o usuário crítico, ele certamente, se quiser se tornar um editor, vai ser, obviamente, um editor melhor, mas se não quiser também, fora da Wikipédia, ele pode se tornar um leitor crítico de qualquer outra fonte de informação de uma maneira muito melhor, né? A Wikipédia é uma ferramenta para um tipo de coisa que a gente faz com qualquer fonte de informação, né? Nossa, meia hora não dá para nada. Eu falo sobre isso muito. Isso aqui foi eu lá na reunião da Wikimedia Foundation, depois dessa foto, só para ter uma imagem assim. Esse é o meu e-mail, juliana.marques@unirio.br. Então, se por acaso alguém quiser... Eu vou disponibilizar essa apresentação aqui na minha página no academia.edu. Então, vocês podem pegar depois lá no link, vocês vão ver todos os links aqui que a gente não mostrou. E que se eu tivesse mostrado, meia hora não ia dar mesmo. Então, muito obrigada. Não sei se vocês têm alguma pergunta. O monitor não está mais aí. Opa! Aí. Eu falo meio rápido, né? Não sei, assim, porque tem muita coisa para falar. Não sei se por acaso alguém gostaria de fazer alguma colocação. Eu explico tão bem assim? Gostaria de dizer, bom, para a transmissão que não pegou ele, né? Ele está perguntando qual é o sucesso desse tipo de ação com os alunos. O sonho de todo professor é que seja 100%, né? Que todo mundo saia lá maravilhado. Como qualquer tipo de intervenção, tem uma taxa de alunos que realmente... digamos assim, a gente pega uma turma de, sei lá, 30, 20, mais ou menos uma turma pequena, né? Uma turma de graduação regular. Dali sai um editor constante, 2 no máximo, que vai editar depois que terminar o curso. Saem uns... metade que gostou muito, que mostra para a avó. A outra, aí mais um pessoal que está lá, que fez, que é legal e que passou e que fica... É a média, né? A gente... Por isso que eu estou pensando não em criar editores, mas criar usuários. Eu não sei se ele vai mexer com isso de novo depois. O que eu sei é que ele vai usar a Wikipédia de novo depois, com certeza. E eu sei que eu fiz a diferença ali. Quer dizer, eu espero, né? E esses alunos eu tenho encontrado eles depois, né? Porque aqui no caso eram alunos que eu conhecia. A Unirio tem uma coisa boa que é pequena ainda, então a gente realmente conhece todo mundo, até gente que não é da minha própria área. E aí você percebe que depois você está exercitando habilidades. Então depois ele está lendo um texto, ele está produzindo um texto e ele fica mais ligado com a importância da referência. E mudou comigo. Eu escrevo artigos e eu coloco mais referências do que eu colocava antes, não para encher, mas para perceber que aquilo precisa ter uma base mais completa, que eu preciso ter um controle autoral que é relativo em relação à informação que eu coloco, etc. Que a escrita deles demora, é um processo demorado, mas que a escrita deles se torna mais clara. O mundo acadêmico preza a escrita complicada. Eu acho um horror. Então, a gente fica tentando... Olha só, mas o que você quer dizer com isso? Não, mas me explica essa palavra aqui. E aí eles vão começando a escrever de maneira... até falando sobre um conceito complicado, mas falando de uma maneira mais clara. Então, assim, em termos de sucesso... O sucesso imediato, em termos de editores, é pequeno, mas o objetivo não é esse, né? Ele se torna um sucesso maior na medida em que os alunos, paulatinamente, vão tendo mais capacidade para lidar com a informação criticamente. Assim espero, né? Juliana, Oi. Eu vou agradecer a sua presença. Acho que se tiver mais alguma pergunta, o pessoal Não, o anota horário, seu né? e-mail. Vamos lá? Exatamente. Okay. Infelizmente, a gente começou é muito um rápido. pouquinho atrasado, porque não tinha monitor na sala. Na verdade, acho que teria um professor aqui.
Ah, bom, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, então. O pessoal pediu para mediar a mesa. Ah, é para você? Ah, então ótimo. Eu, então me desculpe. O professor que apresenta, sabe como é que é? Vai se empolgando. Então assim, me né? desculpe, Imagina, eu não sabia que era você. Olha só, deixa eu trocar aqui. Então, a próxima apresentação, a Roselma Soares de França e o Haroldo José Costa do Amaral. A Roselma está vindo aqui. Não é. 5, né? 5. Nunca lembro. Ok, então a proposta metodológica de ensino e avaliação para o desenvolvimento do pensamento computacional com o uso do Scratch. Bom dia, pessoal. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Roselma. Eu sou, atualmente faço mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. E esse trabalho foi desenvolvido quando eu ainda estava na graduação, foi finalizada no final de 2012, né, em licenciatura em Computação pela Universidade de Pernambuco. Com esse projeto, foi uma atividade extensionista realizada sob a orientação do professor Haroldo Amaral. Bom, o projeto traz pensamento computacional, né? Mas antes de tratar sobre o projeto, eu quero explicar para vocês o que trata-se o pensamento computacional, né? O que significa isso. Pensamento computacional, segundo o Jeanette Wing, significa: ele baseia-se em fundamentos da computação, envolvendo a resolução de problemas, a capacidade de projetar sistemas e a compreensão do comportamento humano. Segundo a mesma autora, ele é uma habilidade fundamental para todos e não apenas para cientistas da computação. Ele pode ser aplicado nas diversas áreas, pode ajudar qualquer profissional, qualquer área, a resolver os seus problemas, né? Então, ele torna-se cada vez mais uma habilidade necessária para todos os cidadãos. Bom, ele é um pensamento, uma habilidade analítica, né? E compartilha com a matemática processo de resolução de problemas, com a engenharia, a concepção e avaliação de sistemas grandes e complexos, e com a ciência, a compreensão sobre computabilidade, inteligência, a mente e o comportamento humano. E onde é que ele se aplica, né? Ele já existe na literatura diversas evidências de aplicação do pensamento computacional, né, no suporte a pesquisas em outras áreas, né? Eu destaco aqui na biologia, né, através do pensamento computacional, né, isso possibilitou o aceleramento do sequenciamento do genoma humano. Outra evidência da influência do pensamento computacional em outros campos é nas pesquisas aeroespaciais, né, com a simulação de missões espaciais, e dentre outros, né. Esses são apenas alguns exemplos. Trago aqui novamente outro documento, está muito visível, mas enfim. Aqui, só para destacar a aplicação do pensamento computacional nas diversas áreas, né. Ali na ciência da computação, nas artes, na matemática, nos estudos sociais, enfim. Então, esse é um pensamento, de fato, não aplicado apenas na área de computação, mas também nas outras disciplinas, né, podendo auxiliar os profissionais das diversas áreas a melhor desenvolverem suas atividades nos seus respectivos campos de atuação. E quem tem se interessado pelo pensamento computacional? Diversas empresas têm realizado, não só empresas, mas instituições de ensino superior e de pesquisa, têm investido bastante no desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica, né? Dentre elas, a Google, o CSTA. Existe também um centro de pensamento computacional, né, onde Jeanette Wing, que eu trouxe lá a citação dela, ela faz parte desse centro. Lá tem várias ações, várias atividades descrevendo a importância do pensamento computacional, como também atividades que podem auxiliar os professores interessados a trabalhar o pensamento computacional na educação básica. Mais recentemente, tem a organização Code.org, né, que defende o ensino de programação, né, na educação básica, né, que tem diversos atores envolvidos, entre eles Bill Gates e outros profissionais na saúde da computação que defendem isso, né. Então, esses são apenas alguns dos exemplos, né, de pessoas interessadas em pesquisa sobre pensamento computacional. E no Brasil, né, todas aquelas discussões são a nível internacional, né? E no nosso país, como é que anda? Bom, mais recentemente, em Minas Gerais, foi desenvolvido o projeto Reinventando o Ensino Médio, que ele busca, dentre outras ações, desenvolver habilidades de tecnologia da informação e pensamento computacional na educação básica. Lá, eles inseriram uma aula a mais,
né, no currículo e onde pode trabalhar essas atividades. Mas, além de Minas Gerais, outros estados também têm feito diversas ações procurando desenvolver atividades relacionadas ao pensamento computacional. Eu sou da Universidade de Pernambuco e posso relatar algumas experiências nossas, experiências de sucesso, né, envolvendo esses assuntos. A Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, diversas instituições brasileiras também têm feito diversas ações voltadas a esse tema. Aí ações envolvendo CSU Plug, não sei se vocês conhecem, mas esse tipo de atividade possibilita que a gente desenvolva o pensamento computacional sem necessariamente utilizar o computador, né? Então, permite que a gente leve esses conceitos de computação até mesmo para escolas que não têm esses recursos tecnológicos. Né? Bom, além dessas atividades sem o uso do computador, também existem algumas propostas de ferramentas que possibilitam também desenvolver o pensamento computacional na educação básica, né? Entre elas, Alice, RoboMind, Scratch e dentre outras. Né? E a proposta do projeto que eu vim apresentar para vocês é exatamente esse, né? Ensinar conceitos e práticas computacionais com os de Scratch, né? Dentre aquelas ferramentas, a gente utilizou Scratch. E além de ensinar, né, nós também avaliamos a intervenção dessas atividades na aprendizagem dos alunos. A ferramenta escolhida foi Scratch, como eu disse, não sei se vocês conhecem, mas ela é composta por diversos blocos. Né, o aluno arrasta esses blocos para cá e vai montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, ele não precisa se preocupar com a sintaxe do programa, apenas com a semântica, né? Então, como quebra-cabeça, como logo. Né? Então, é bem fácil manipulação. Aqui é o palco. O objeto padrão é esse gato. No entanto, ele pode substituir ele por outro personagem, mudar totalmente o design dessa tela. Então, a oficina foi denominada Aprendendo Conceitos de Ciência da Computação com Scratch. Os objetivos foram exatamente esses, né, que eu já explicitei anteriormente. Ensinar os fundamentos da computação para alunos da educação básica, objetivando a promoção do pensamento computacional desses participantes. Bom, os alunos envolvidos, eles tinham, em média, 13, 14 anos. Foi uma atividade extracurricular e eles aceitaram voluntariamente participar dessa pesquisa mediante uma breve explicação sobre a mesma. A atividade foi realizada numa escola da rede pública do estado de Pernambuco e teve, em média, 3 horas de duração. Ela ocorreu em um laboratório de informática na qual os estudantes estavam vinculados. Aqui apresento o design da oficina. Né, então, 3 fatores principais influenciaram no design dessa oficina. O primeiro deles, o uso de conceitos computacionais no desenvolvimento de projetos de diferentes gêneros. Porque Scratch, geralmente as pessoas desenvolvem animações, né? A nossa preocupação era apenas que os alunos utilizassem os conceitos que nós ensinássemos e eles escolheriam qual gênero desenvolveriam. Se um jogo, se uma animação, se um clipe musical, enfim. Nossa preocupação, nosso requisito era que eles utilizassem os conceitos que nós havíamos ensinado durante a oficina. Outro fator que influenciou foi o arranjo de estudante trabalhando em pares, né? Nós nos preocupamos em realizar atividades colaborativas, né? Então, cada estudante trabalhava em par, todos os estudantes trabalhavam em par, principalmente na etapa de planejamento, eles discutiam como solucionar os problemas e como chegar a uma solução que atendesse aquele objetivo inicial que eles haviam traçado. E outra questão foi a avaliação, né? Durante toda a oficina, eles desenvolveram diversos exercícios e diversos projetos, sendo que os exercícios é para consolidar os conceitos que nós havíamos ensinado, e os projetos também contemplavam esses conceitos, só que eram um pouco mais elaborados, né? Então, na etapa de avaliação, nós consideramos os projetos como forma de avaliar a aprendizagem desses alunos durante a oficina. Bom, então, quais foram os conceitos relacionados ao pensamento computacional que nós trabalhamos, né, nesse curso? Né? O primeiro deles foi sequência. Né? Sequência consiste basicamente numa sequência de instruções que a gente dá para o computador para executar. Então, nesse exemplo, por exemplo,
Né? Uma instrução é: mova 10 passos, espere 2 segundos e diga estou programando. Então, tem 3 instruções, né, para animar esse gato. Então, esse gato, a primeira instrução, né, move 10 passos, depois espera 2 segundos, em seguida declara a frase estou programando. Né? Isso daqui é uma sequência de instruções. Então, esse foi o primeiro conceito abordado na disciplina. O outro conceito foi um evento, né, que permite que um comportamento seja realizado. Né? Então, neste caso, quando a bandeirinha é uma bandeirinha verde, mas isso aqui não está muito visível. Quando ela é clicada, então o objeto de isolar. Então, mediante o clique nessa bandeira, há alguma ação a partir disso. Né? Aqui, ao clicar a tecla espaço, o objeto gira 90 graus no sentido horário, espera 2 segundos, e depois vira mais 90 graus no sentido anti-horário. Então, aqui só contemplando 2 conceitos. O outro conceito foi o paralelismo, né, que possibilita que sequências de instruções sejam executadas ao mesmo tempo. Então, se eu colocasse todas essas instruções no mesmo bloco, então elas iriam ocorrer sequencialmente. Né? No paralelismo, ela pode ocorrer simultaneamente. Né? Então, o gato, ele vai executando todas essas ações. Por exemplo, na primeira sequência, uma música de fundo vai sendo executada e, ao mesmo tempo, ele vai se movendo e, ao mesmo tempo, também cita seu gosto pela dança e como também apresenta seu nome. Então, esse foi outro conceito trabalhado. O outro foi o conceito de loop, né, que permite a repetição de diversos blocos de instruções. Então, aqui eu posso realizar a mesma coisa, só que aqui, digamos que o código está mais limpo. Né? Então, com apenas esse comando aqui de repetição, eu consegui trabalhar o conceito loop. Né? O projeto, a atividade ficou, digamos, se fosse em termos de performance, né, eu diria que essa daqui seria a melhor. Outro conceito foi de condicionais, né, que neste caso nós trabalhamos uma estrutura se e se não. Então, se ocorrer determinado, se eu tocar com o ponteiro do mouse, né, sobre o objeto, então ele terá o traje ficará como uma abelha, se não ficará com o traje letra A. Então, no conceito condicionais, né, eu predefino algumas condições e, mediante alguma ação, eu executo ou não aquela ação. Então, esse foi o conceito computacional que foi trabalhado durante a oficina. O outro conceito foi de operadores. Né? Scratch possibilita, ela dispõe, na verdade, de diversos operadores matemáticos, permite também concatenação de strings, enfim, aqui só são alguns dos exemplos de operadores disponíveis no ambiente. O outro conceito de dados, que possibilita armazenar, atualizar e recuperar informações. Então, só para ilustrar aqui nessa historinha, né, o gatinho ali, o personagem, ele vai interagindo com o usuário, né, e vai solicitando alguns dados. Né, e cada um desses dados, eles são armazenados numa variável e logo em seguida uma história é contada, tendo em vista aqueles dados que foram fornecidos pelo usuário anteriormente. Né. Então, todos esses foram os conteúdos, os conceitos computacionais trabalhados junto à oficina. Além de conceitos, nós também nos preocupamos em trabalhar com algumas práticas computacionais, dentre elas interativa e incremental, porque um projeto ele não simplesmente consiste numa atividade de meu objetivo é esse, eu descrevo as ações, faço planejamento e implemento aquele código. Né? O plano ele pode mudar, eu posso ter diversas soluções para o mesmo problema, isso aí deve ser considerado no desenvolvimento do projeto. Então, por isso, o desenvolvimento interativo incremental foi levado em consideração. Né? Então, nós incentivamos os alunos a propor uma solução, imaginar soluções alternativas para aquele problema, construir uma parte, verifica se ele está executando, depois constrói um pouco mais, até construir a sua solução por completo. A abstração e modularização também, em vista que os projetos poderiam culminar em grandes soluções, então esse conceito é importante, porque
pode trabalhar aquele conceito, aquela máxima da computação, né? Dividir para conquistar. Né? Outra questão de teste por ação, como falei, a cada etapa do projeto que era implementado, nós incentivamos os alunos a testar, identificar os possíveis erros, se tiver algum erro, corrigi-los. Reutilização e reformulação. Existe uma comunidade online de Scratch, nós apresentamos elas aos alunos, né? Os usuários de Scratch podem compartilhar os seus projetos lá nesse ambiente. Então, os alunos tiveram acesso a essa comunidade, eles poderiam acessar os projetos existentes para ter alguma ideia, né, para propor, ou então, quem sabe, isso iria depender dele, pegar um código já existente e evoluir aquele código. Né? Então, esse foi o conceito de reutilização e reformulação. E a avaliação. Nós enfrentamos alguns desafios, né, no que diz respeito à avaliação dessa disciplina. Primeiro porque foi uma atividade extracurricular, né, e teve apenas 3 horas de duração. Então, nós não queríamos que fosse algo desmotivante para os alunos, que eles sentissem que estavam sendo monitorados, né, de fato, durante todo aquele curso. Então, por isso, nós não optamos por realizar uma prova, né, e sim avaliamos os projetos que eles desenvolveram durante o curso. Né, além disso, nós não consideramos apenas o projeto final desenvolvido lá no final do curso, e sim a avaliação tinha um caráter mais formativo. Né? Nós queríamos acompanhar a evolução desses alunos no decorrer do curso. Né? Então, no decorrer do curso, eles realizaram diversos projetos e todos eles foram considerados, né, nessa avaliação. Então, aqui nós temos os dados de todos os alunos individualmente. Né? Aqui isso é um quadro geral de todos eles. Então, até o projeto 1, nós havíamos trabalhado o conceito sequência, loop e paralelismo. Melhor dizendo, sequência, evento e paralelismo. Os conceitos sequência e evento, né, todos os estudantes conseguiram aprendê-lo e aplicá-los em todos os seus projetos. Né? Nós tínhamos 24 estudantes trabalhando em duplas e cada um deles implementou 4 projetos. Então, vim para cá. Então, no projeto 1, percebendo no gráfico, o conceito sequência e evento conseguiu ser aprendido por todos os estudantes envolvidos naquela oficina. Além de utilizar esse conceito no projeto 1, eles levaram também para o projeto 2, projeto 3 e projeto 4. Né? Então, esses conceitos tiveram um grande índice de aprendizagem. O segundo projeto envolveu, além desses conceitos, o conceito loop. Né? Então, como pode ser observado, no projeto 2, 7 das 12 duplas conseguiram aprender o conceito loop e levaram esse conhecimento para a implementação também do projeto 4. Depois de trabalhar o conceito loop, nós trabalhamos condicionais. E ele pode ser avaliado a partir do projeto 3. Então, como pode ser observado, 7 duplas conseguiram utilizar o conceito de condicionais na implementação de seus projetos e ainda conseguiram levar esse conhecimento para a implementação do projeto 4. Logo em seguida, nós trabalhamos os conceitos operadores e dados, que deram subsídio à criação do projeto 4. Né? Então, como pode ser observado, esses 2 conceitos também tiveram um bom índice de aprendizado. Né? 8 duplas conseguiram aprender o conceito operadores e 9 conseguiram aprender o conceito de dados. Bom, além de avaliar sobre os conceitos computacionais, nós avaliamos os gêneros dos projetos desenvolvidos pelos alunos. Né? Como eu falei, o único requisito que a gente tinha era que eles utilizassem os conceitos que nós ensinamos durante a oficina. Né? O gênero era a escolha deles. Né? Então, avaliando os 48 projetos produzidos, percebemos que 46 deles foram classificados na categoria animação, 46% na categoria animação, 40% na categoria história, e em menor proporção, jogos, com 4%, e 10% na categoria música. Pode-se concluir a partir desses resultados. Scratch parece ser um ambiente
muito bom para desenvolver habilidades relativas ao pensamento computacional com estudantes da educação básica, a partir da análise dos projetos, principalmente no que diz respeito aos gêneros. Nós percebemos que eles tinham fortes características dos usuários. Por exemplo, eu lembro de que a aluna tentou fazer, a dupla de alunos tentou fazer um clipe musical. Então, eles tinham um idol, acho que é Demi Lovato, é um artista desse público juvenil, e eles conseguiram animar uma imagem estática e criar um clipe musical. Então, só a partir dessa análise superficial, dá para ver que ele traz algumas características, alguns gostos pessoais desses estudantes. O conceito do paralelismo foi o que teve o menor índice de aprendizagem, então a gente recomenda que em futuras edições da oficina seja dedicado mais tempo a este conceito, já que naturalmente o mundo funciona em paralelo, né? A influência do design, como nós motivamos os alunos a trabalharem colaborativamente na resolução dos problemas, bem como incentivamos eles a desenvolver atividades, desenvolver projetos que fossem pessoalmente significativos para eles. Então, nós acreditamos que isso tenha também contribuído para o bom resultado que tivemos no respeito à aprendizagem desses conceitos. Algumas considerações finais, como eu falei, Scratch parece ser um ambiente, né, bastante propício e recomendável para se disseminar o pensamento computacional na educação básica. Ele estimulou também a prática da criatividade, uma vez que os alunos conseguiram desenvolver excelentes projetos, levando em consideração todos aqueles conceitos que nós havíamos abordado. Nossa abordagem também possibilitou acompanhar a aprendizagem dos alunos, a evolução no aprendizado deles, e não apenas obter o resultado lá no final do curso. Então, conseguimos, de fato, ver que eles tiveram um bom proveito durante todo o curso. E alguns trabalhos futuros de respeito a uma avaliação diagnóstica, porque nós já realizamos testes, como eu falei. Então, inicialmente, no curso, nós fizemos uma entrevista informal para saber se ele já conhecia o Scratch ou não. Nenhum deles apontou que conhecia o ambiente, bem como nenhum deles afirmou ter conhecimento formal sobre os conceitos que nós havíamos trabalhado. De qualquer forma, nós pretendemos realizar um instrumento que possibilite realizar essa avaliação diagnóstica. Além disso, nós pretendemos avaliar as práticas computacionais utilizadas por esses alunos no desenvolvimento de seus projetos, porque nós contemplamos os conceitos e classificamos em gêneros, mas mais que isso, nós queremos saber um pouco mais sobre as estratégias que esses alunos utilizaram para desenvolver os seus projetos. É isso, pessoal. Obrigada, Roselma. Questões? Bom dia, meu nome é Igor, eu conheço já a Roselma há um tempo, fui professor dela na UPE, né? E assim, eu gostaria não de perguntar num sentido, mas assim, eu acho que para trazer a discussão em si, até aproveitando a presença do professor Valente e dos professores de licenciatura em computação aí de Minas Gerais, né? E como eu percebi que o público desse evento aqui tem muita gente que não é de computação, tem muitos professores de outras áreas, eu gostaria que você explicasse a diferença entre informática e computação, né? E também o que vocês acham, ou o que você acha, o que vocês, professores, como seria, porque isso foi uma ação bem particular, né? E gostaria de saber somente como vocês pensariam, como tornar isso de forma sistemática nas escolas, né? Ou seja, como tornar isso mais frequente no ensino básico, porque tem um documento K12, tem uma ação bastante forte nos Estados Unidos, principalmente, e incluir conceitos de computação na educação básica. E como é que a gente transfere isso aqui para o Brasil, né? Inclusive, como você falou, já tem
algumas evidências de ações nesse sentido, mas como tornar isso de forma mais frequente, de forma mais sistemática, e como o profissional, o licenciado em computação, que não vai atuar apenas como professor de computação, mas também desenvolvendo tecnologias para a educação, aplicando tecnologias para a computação, como fazer que esse profissional de licenciatura de computação trabalhe de forma mais efetiva na educação básica, sem existir hoje na grade curricular a disciplina de computação. Né? Então, porque como você é professor de História, o licenciado em História tem a disciplina de História, mas para o licenciado em Computação não tem a disciplina de Computação, que é diferente de Informática. Né? E Roselma sabe muito bem isso, e gostaria que ela falasse um pouco para a gente, e se por acaso alguns professores de computação aí quiser também comentar, acho que seria bom trazer essa discussão para todos. Bom, primeiro a discussão entre informática e computação. Né? Parece que, não sei se em outros países, mas pelo menos no Brasil há essa distinção. Informática seria restringindo ao uso de aplicativos e computação seria mais visto quanto ciência, né? A noção de computabilidade, de resolução de problemas, algoritmos, enfim. Então, fazendo analogia entre o ensino da matemática e o ensino da computação, ensinar aplicativos informáticos seria o mesmo que ensinar o aluno a utilizar a calculadora e não a ensiná-lo a calcular. Então, nosso objetivo é ensinar a computação enquanto ciência, né? Então, iria auxiliar os alunos na resolução de problemas e não simplesmente utilizá-lo, ensiná-lo a manusear aplicativos, porque isso ele já aprende com certa facilidade, né? Então, nossa abordagem vai um pouco mais a fundo, porque nós queremos auxiliá-lo, principalmente na resolução de problemas, né, que esses conhecimentos ele possa aplicar na sua área, independente de onde ele venha atuar. Né, e aquele documento que eu trouxe, dá para ver, né, que o pensamento computacional pode ser aplicado em diversas áreas, né, e não apenas na computação. E a outra foi? Papel do licenciado. Como o papel do licenciado em computação poderia atuar em conjunto com outras disciplinas, com outras unidades, já que não tem a disciplina de computação, né, de que forma o licenciado em computação poderia atuar nas escolas, na educação básica, levando conceitos de computação e aí agregando e resolvendo problemas de outras áreas, de história, de geografia, de física, de química, que isso é altamente possível e que hoje a gente percebe profissionais dessas áreas cada vez mais utilizando recursos computacionais para resolver seus problemas. Bom, como eu apresentei lá no início da minha apresentação, tem um projeto Reinventando o Ensino Médio lá em Minas Gerais, onde eles procuram trabalhar o pensamento computacional e algumas partes do projeto eles procuram envolver o pensamento computacional com outras disciplinas, relacionar com as outras disciplinas do currículo. Né, isso seria também uma maneira, né, de trazer o pensamento computacional para a educação básica, né, porque parece que o nosso currículo está bem inchado, se trazer mais a disciplina de computação. Eu acho que tem que conversar, de fato, a computação com as outras disciplinas, né, mas não seria simplesmente o uso de aplicativos, mas essa questão de computação enquanto ciência eu acho super importante trazer para a nossa educação. Isso é realidade em outros países já discutem, já tem suas escolas, currículo de computação, a exemplo de Estados Unidos, Canadá, países da Europa. Israel está bem consolidado, acho que em 95, acredito eu, tenha sido implementado o currículo de computação lá nas escolas de Israel, mas no Brasil ainda não temos. Né? Algumas escolas têm a disciplina de computação, mas ainda trabalham com manuseio de aplicativos. Não sei se há uma conversa com as outras disciplinas, se aí trabalha de maneira isolada, mas enfim, a nossa proposta é trazer algo mais, né, que possa influenciar nas outras áreas, de fato. Eu queria que fosse, de fato, uma disciplina de computação, que pudesse conversar com as outras áreas, né, porque esse é necessário, mas que abordasse conceitos de computação. Né. Então, o licenciado em computação, né, tendo em vista que ele tem uma sólida formação em computação, pedagogia e psicologia, então seria o profissional mais apto a trabalhar na educação básica, desenvolvendo habilidades como essas, junto aos demais professores. Ok, obrigado. Eu queria fazer uma colocação em relação a isso, uma coisa que eu lembrei.
Eu faço parte da... A CAPES acabou de abrir o Prof. História, que é o mestrado profissional em ensino de História. E é um pool de universidades Brasil afora. Quem conhece o Prof. Mate talvez deve saber. Acho que tem de Física agora também saiu, não tenho certeza. Está começando a fazer, né? A gente ainda não começou, abrimos agora esse semestre o Prof. História, e eu vou trabalhar com disciplinas e pesquisa na área de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, como é que os professores de história são íntimos dessa área, quem vai trabalhar sou eu. Vocês imaginam como é que é o negócio? Mas, então eu faço um convite para todos vocês. Eu, como não sou da área de informática, eu não sei quem são os professores conhecidos aqui, eu só vou um monte de gente, não sei quem é quem. Mas eu faço um convite para todos que possam trabalhar com a gente, especificamente no Prof. História, enfim, ou com outros projetos em conjunto, que os historiadores sabem mexer muito pouco com isso, mas estão muito empolgados, e os alunos estão muito empolgados, tem muita gente já fazendo fila para querer entrar nesse mestrado profissional em ensino de História, porque esse tipo de coisa vai ser realmente muito importante. Eu fico muito feliz em saber que essas iniciativas de licenciatura eu sou coordenadora de licenciatura da História lá na Unirio, que essas licenciaturas em computação se expandam e que fiquem cada vez mais presentes. Então, sejam muito bem-vindos ao mundo das licenciaturas. E, bom, é isso, né, gente? Muito obrigado, então. Historiadores também gostam de estourar o tempo, é uma tristeza. A próxima e última apresentação, o Carpegieri Torresani, no trabalho junto com a Lucinéia Barbosa da Costa Chagas e Orivaldo de Lira Tavares, da UFES, com NewProg, um ambiente online para crianças aprenderem programação de computadores. Bom dia, meu nome é Carpegieri, eu sou aluno do programa de pós-graduação em informática da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estou vinculado ao LIED, que é o Laboratório de Informática na Educação, e o artigo que eu vou apresentar aqui, ele faz parte do meu projeto de dissertação. Aqui são as fotos dos autores. Eu e a Lucinéia somos alunos do LIED, e o professor Orivaldo, ele faz parte dos professores que atuam no laboratório. Antes de apresentar o ambiente, eu vou estar falando um pouquinho sobre o aprendizado, né, dar uma introdução. A aprendizagem de programação é benéfica para o desenvolvimento de habilidades cognitivas para a resolução de problemas. O artigo foi baseado nessa ideia central, trabalhar com crianças de idade de 5 a 8 anos para eles aprender a solucionar problemas. O objetivo do estudo, ele, apesar de ter sido definido para essas crianças, pode ser utilizado com outras até menores, que fora do artigo eu cheguei a trabalhar com outras crianças de menor idade. O objetivo do artigo foi trabalhar o ambiente, juntamente os resultados vão ser apresentados hoje aqui. A minha apresentação está dividida em sessões, sendo referencial teórico, metodologia utilizada no desenvolvimento da atividade na escola, o ambiente NewProg, os experimentos e resultados e as conclusões. Referencial teórico, Tavares define que após tentativas frustradas de construir programas para resolver problemas, o aluno reinicia suas ações em busca de uma solução correta, tentando descobrir a solução e corrigir erros que pode acontecer no percurso, até que consiga ganhar experiências nesse processo que permite tornar consciência sobre o mesmo e sobre a construção de soluções corretas. Ramons, ele relata que essas autorregulações, quando a criança ou o indivíduo vai, tenta, erra, não consegue, volta, planeja de novo, ele fala que
Isso permite alcançar a capacidade de resolver problemas em níveis formais. Aí a ideia central é essa, que a criança, através do ambiente lúdico, ela vai programar até que consiga resolver o problema proposto. Atualmente, existem muitas pesquisas que efetivam essa área de crianças aprender a solucionar problemas utilizando softwares computacionais, como foi o caso da apresentação anterior do Scratch. Só que os ambientes existentes, como o TomTalk, o Squid-Toys, o Scratch, permite apenas criação e execução das atividades. Ele, para fins metodológicos e avaliações, é difícil você estar acompanhando, pois você não sabe onde o aluno está errando. Aí a ideia central do projeto é o quê? Criar um ambiente onde crianças entre idade de 5 e 8 anos programe e possa ser acompanhado onde ela está errando e as suas evoluções. A metodologia adotada foi a falta de domínio de técnicas de resolução de problemas faz com que seja difícil aprender programação. Dessa forma, a fim de auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas de ordem superior, adotamos a cooperação como abordagem metodológica. Aí foi definido o quê? Que cada aluno iria programar. Só que, caso ele não conseguisse resolver, ele poderia pedir ajuda de um outro colega que estava na mesa ao lado. Inicialmente, o aluno ia desenvolver a atividade de forma individual, como eu falei. Após algumas tentativas que não conseguisse soluções, ele ia chegar para um colega e pedir uma ajuda. No entanto, esse colega era limitado a somente ajudar em 1 ou 2 passos. Ele não poderia dar uma solução completa. O ambiente NewProg. O ambiente NewProg é um ambiente de aprendizagem e programação direcionado a crianças de séries iniciais. Ele, na época que ele foi utilizado no artigo, ele englobava 3 atividades. As atividades propostas no ambiente priorizam o desenvolvimento de habilidades em resolução de problemas. A programação é feita através de sequência de ações. Nisso, a criança tem o quê? Um ambiente onde ela escolhe um avatar e ela deve programar esse avatar a percorrer um caminho até chegar no alimento. Aqui está a imagem de uma das atividades, onde o animal escolhido pela criança foi o cachorrinho. E nessa atividade ela tem um diferencial que tem umas paredes de bloqueios. A criança deve programar todas as sequências. Aqui embaixo está a sequência de ações programadas para que o ambiente execute as ações e no final ter um feedback para ver se chegou ou não o alimento. E nisso o ambiente permite uma ajuda, que é dividir a tela toda quadriculada para a criança poder contar os passos, caso ela ache necessária. Conta com cada ajuda que a criança utiliza, o ambiente faz uma contagem. O ambiente também enumera o número de erros. Esses erros são ações que são impossíveis. Por exemplo, ele mandar andar para um lado que é parede. Então, cada erro desse o ambiente conta. O ambiente conta o número de passos executados e o número de ações. E, por fim, exibe um resultado. Eu vou estar abrindo o ambiente aqui para vocês olharem. Essa aqui é a tela do ambiente, onde essa propaganda é do notebook, não tem no sistema não. Aqui tem a tela ambiente, foi escolhido 6 avatares, sendo 4 animais. Por que foi escolhido 6? Que no primeiro dia que eu cheguei na escola para fazer a pesquisa, eu levei para o laboratório, só tinha um avatar, o cachorro. E lá eu tive uma surpresa desagradável, que tinha uma criança que tinha trauma de cachorro. Aí automaticamente ela se afastou e não quis fazer a atividade. Aí voltei para casa, reprogramei o ambiente, colocando vários avatares, e no dia que chegamos lá, ela falou qual o avatar que ela queria utilizar e foi programar. Ela escolheu um outro animal aqui.
eu nem lembro. Aí aqui no caso, de acordo com o avatar escolhido nas atividades, ela muda as posições do avatar no ambiente e a posição do alimento. As programações são feitas através dessas setas do lado aqui, onde tem as opções de uma para frente, uma para baixo, uma para um lado, para a direita e uma para a esquerda. Ou passos recursivos, né, onde uma seta executa 2 passos. Nessas atividades, na primeira atividade, vou mostrar ela aqui, foi até mais fácil de ser executada, onde a criança só tinha a possibilidade de uma ação, de uma seta só. Que no caso... No caso aqui, era um caminho livre, a criança programaria sem nenhuma barreira. E só tinha como ela dar um comando ali na seta, só executar um comando, para frente ou para trás. Nesse ambiente aqui, nessa atividade, foi mais fácil executar. Pois na segunda, eles tiveram que entender que uma seta lá que teria a função de andar 2 para frente ou 2 para trás. Os experimentos e resultados obtidos. Para o desenvolvimento da atividade foram definidos os seguintes critérios. Todos os alunos teriam o mesmo número de tentativa. Então, na hora que foi executada as atividades, tinha eu, a professora e estava acompanhando os alunos. Caso o aluno não tivesse sucesso na atividade, em um segundo momento ele poderia pedir ajuda a um colega de sua escolha. Obtendo sucesso na atividade, deveria propor um novo caminho. A ideia era o quê? Que a criança, depois de conseguir a solução, ela repensasse numa maneira de ela conseguir resolver utilizando um caminho diferente. E uma regra do ambiente, ele permite no máximo 9 ações. O experimento foi realizado durante o segundo semestre de 2013, mais por mês de julho. Foram trabalhados com 20 crianças de uma escola da rede municipal, da faixa etária de 5 a 8 anos, sendo 5 crianças de cada idade. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos durante a pesquisa. Cada execução coletávamos os dados de cada criança e questionávamos se eles estavam animados a continuar. Essa tabela aqui ela mostra os resultados obtidos. Na primeira tentativa ali da amostragem, quando fizemos, eles tiveram tempo no ambiente mais ou menos de uns 30 minutos. Apenas 30% das crianças obtiveram êxito. Os erros eram muitos, eles tentavam muitas tentativas impróprias, né, que batia na parede, ela tentava extrapolar o ambiente que estava disponível. E a motivação nós questionávamos se ele estava motivado a continuar. Aí a maioria, devido não conseguir atingir o objetivo, eles falavam que não estava muito motivado, não sei se eu quero. Na segunda amostragem, após 1 hora de utilização do ambiente, já teve um êxito maior. 55% das crianças já conseguiam chegar no objetivo, que era fazer o avatar chegar ao alimento. Os erros diminuíram para 6 e a motivação começou a aumentar. Aí chegava, quando questionávamos os alunos, eles falavam, não, estou achando interessante, estão conseguindo, agora queremos continuar. Já na última amostragem, o êxito foi quase 100%, foi 98%. Quase todas as crianças conseguiram realizar o objetivo de levar o avatar até o alimento. O número de erros caiu para apenas 2, na média, e a taxa de continuar era alta. Quase todos os alunos queriam continuar. As conclusões.
Os resultados mostram que o ambiente NeoProg favoreceu o desenvolvimento de habilidades cognitivas necessárias para a resolução de problemas, promovendo a autoria e o espírito crítico dos indivíduos observados. Nós achamos interessante que, sem falar nada com os alunos, principalmente os da faixa de 8 anos, ele olhava para o dele, olhava para o do colega e falava: o meu está melhor que o seu, o meu tem menos setinhas que o seu. E eles já aprenderam a identificar que o raciocínio dele estava melhor que o do outro, que ele programou com menos seta, sem ninguém ter comentado. O uso do NeoProg favoreceu os avanços do desempenho cognitivo, permitindo ao educador um acompanhamento das evoluções das habilidades adquiridas no processo de programação. Que cada atividade que era executada, o sistema enviava um log para o servidor, que ele anotava todos os caminhos que foram programado pelo aluno. Depois, nós analisando o log, percebia que na primeira tentativa eles usavam muito a setinha de uma só para frente. Aí repetia ela 3, 4 vezes. Nas atividades, de acordo com que foram executadas novamente, ele já diminuía a setinha. Por exemplo, em vez de botar 3 para frente, ele botava só uma setinha que tinha a recursão de fazer 3 vezes. O projeto continuará com a ampliação das atividades catalogadas no ambiente e no aumento dos dados coletados sobre o desempenho dos indivíduos observados, de modo a facilitar a identificação do desenvolvimento cognitivo nas várias etapas durante o uso do ambiente. De acordo com que a minha pesquisa está evoluindo, as atividades do ambiente eram todas programadas por mim. Agora eu já desenvolvi um editor que qualquer professor possa programar atividades e eu mesmo criar novas atividades para o ambiente. Aqui são as referências. Quem quiser testar o ambiente, ele está disponível já na web. Na época do artigo, o domínio estava bloqueado. Eu tive a felicidade do dono não fazer o pagamento. Ele ficou disponível, eu registrei e já está disponível online. Eu posso fazer só uma pergunta antes de vocês começarem? Que é uma coisa bem simples aqui da tabela. Essa tabela aqui. Essa tabela é baseada em idade ou não? Tá. Tem alguma diferença que você... Imagino que sim, né? De 5 a 8 anos a diferença cognitiva é bastante grande, né? Até um dos revisores cobrou... isso no artigo. Na época que foi desenvolvido, não chegamos a pensar nisso. Pensamos em testar o ambiente, só que os dados foram processados todos juntos. Tanto que nessa imagem aqui, ela já está com uma solução que é a melhor solução possível para que o animal chegue ao alimento. Ela foi programada por uma criança de 8 anos. Que não foi listado ali, mas depois de muito uso do ambiente, nós pedimos aos alunos que ele tentasse programar uma melhor solução, que seria onde tinha menos ações. Bom dia, primeiramente parabéns pelo trabalho. Só um comentário da outra apresentação, rapidamente, sobre a licenciatura em computação. Eu sou bacharel em ciência da computação. Por felicidade, me tornei um professor, só que não tive formação nenhuma a respeito de educação no meu curso em bacharel. A gente foi aprendendo na prática, lá dentro da sala de aula, e principalmente com essas histórias dos institutos federais, da ampliação do ensino público federal. Isso é muito comum no interior do país, essa falta da afinidade da área, principalmente no meu caso, da área de computação com a área de educação. E eu vejo que o licenciado em computação é uma resposta para muitos dos questionamentos que a gente tem feito durante o evento, que é a ideia de como eu consigo me aproximar do pessoal da educação. Consigo me aproximando tendo um profissional que tem uma forte base pedagógica, social e filosófica, que o licenciado vem com essa proposta, licenciado em computação. E, além disso, levando as técnicas de computação para dentro desse ambiente, que é um ambiente que para entrar nesse ambiente, a gente tem que saber falar a linguagem desse ambiente. A computação tem um grande problema de achar que pode entrar em qualquer ambiente sem falar a linguagem daquele ambiente. Então é uma coisa que a gente precisa amadurecer na nossa área, para a gente não ter... poder evoluir
juntamente com outras questões. Sobre o seu trabalho, eu gostaria de saber como é que foi feita essa definição dessa faixa etária, se contou com algum trabalho de algum pedagogo, alguém especializado nessa área, que é uma coisa que precisa ser pensada, né, no meu modo de ver. E eu fiquei muito... Uma sugestão... Não, aliás, a segunda pergunta. Eu fiquei muito empolgado quando você falou que teria como a gente vê o retorno, né, do que foi feito, onde que ele errou, onde que ele acertou, isso para quem está aplicando a atividade. Só que eu senti falta na apresentação do ambiente, né, do ambiente de feedback para quem está aplicando. Para ver, você falou que tem os logs no servidor, só que, sei lá, acho que seria interessante ver como é que essa avaliação pode ser feita, se já tem isso ou se pretende fazer. E uma sugestão é que a questão das propagandas, né, que eu vi no ambiente aí, que... Não, é do notebook. Ah, do notebook. Então, desculpa. Então, ótimo, perfeito, que quando a gente leva isso para o ambiente escolar, as propagandas aí rotatórias, não sabe o que pode vir lá, né, mas tudo bem. Então, é basicamente isso. A definição da faixa etária e a parte de coleta de informação, esse feedback, se vocês têm um ambiente próprio para isso, se pretendem desenvolver, que eu não vi na apresentação e fiquei interessado. Obrigado. Em relação ao comentário sobre a parte de informática entrar na educação, né, até mesmo eu acredito por causa que não tinha licenciandos, né, particularmente no Espírito Santo, se formou agora a primeira turma de licenciatura em informática. Eu participo do curso de licenciatura em informática da segunda turma. Eu acredito que não tinha antes por falta de profissionais. Atualmente, que nem a Serra, no Espírito Santo, já contrata profissionais. Só que, além da formação na área de informática, eles exigem que ele tenha alguma formação na área de educação, uma complementação numa outra área, no caso. Em relação à coleta de dados, ela é feita, sim, o ambiente já tem, não foi colocado na apresentação, que lista todos os comandos que o aluno foi utilizando nas várias soluções propostas. A outra pergunta sua foi em relação à idade. A idade, o trabalho está sendo acompanhado por uma psicóloga, por orientação do professor Ivaldo. Ele tem uma amiga psicóloga, tivemos reuniões, definimos as idades, mas mesmo assim, ao chegar na escola, eu trabalho na escola, atualmente estou de licença, eu tive contato com a pedagoga, definimos as melhores idades, quais as séries ideais. E então tem essa parte por trás, sim. E as propagandas é do notebook mesmo, não é do ambiente, não. Obrigado. Bom, bom dia, meu nome é Walter. E assim, o trabalho é bem legal. Agora, essa questão de idade, que tu comentaste, né, de 5 a 8, 5 anos, 8 anos, a questão do aprendizado é diferente. Acho bom, na hora de fazer as tabelas, né, enfim, dos dados, de haver essa separação, porque uma criança de 5, ela, né, tem uma certa forma de aprender, a de 8, uma outra. Não sei como é que tu trabalha na tua pesquisa. E outra coisa, acho que fica como sugestão, a questão do áudio. Não sei se tu trabalha assim com sons no teu jogo. Porque criança gosta muito sim dessa coisa do escutar também. Tipo assim, se o cachorro bater, ele dá um latido, tipo, né, de dor, alguma coisa nesse sentido. Trabalhar dessa parte assim mais também de áudio, que é legal trabalhar. Ou também fazer o jogo falar assim, ajude-me a ir a minha comida. Né? A questão da interação do áudio também, que eu acho que é legal para crianças. Em relação ao áudio, eu já comecei a trabalhar, que foi até uma ideia da psicóloga. Ela pegou e falou, seria interessante ter áudios, principalmente quando a criança chega no objetivo, né? Alguns efeitos ela achou bem interessante. Só que o problema é que eu estou desenvolvendo, só que, vamos supor, desenvolvo no Chrome e funciona 100%. Aí cai no Internet Explorer, já não funciona. Então tem muitos recursos que eu estou batendo muito cabeça, que esse ambiente, eu fiz teste, ele está rodando em aplicativos mobiles ali, né, que nem o Opera Mobile, roda perfeitamente. Mas essa parte do áudio é uma que está sendo desenvolvida. E eu estou trabalhando num agente inteligente para quando a atividade ser criada pelo professor, o agente inteligente vai identificar o melhor caminho e ficar motivando a criança a chegar nesse melhor caminho. Eu estou precisando cortar daqui a pouco. Vamos fazer essa última pergunta. Não, por causa do tempo, né? A gente...
Por favor. Bom dia, eu sou o Wilke do curso de licenciatura em computação da UPE. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Só contextualizar uma coisa, né? Uma coisa que eu senti falta nesse evento foi justamente da separação entre informática e computação. Ontem, por exemplo, na discussão principal, eu fiquei muito entristecido por ver algumas pessoas praticamente desconhecerem a diferença entre informática e computação e desconhecerem também a perspectiva e a proposta do curso de licenciatura em computação hoje no Brasil para unir a área de pedagogia e a área de computação, que, como os colegas aqui falaram, são áreas tão distintas e que precisam ser unidas, e eu enxergo justamente na licenciatura em computação uma ponte entre essas duas áreas tão distantes, né? Outra coisa, quanto ao seu trabalho, né, do ensino de computação, de programação para crianças, é outra coisa que eu vejo extremamente fundamental, só que não na perspectiva, como muitos pensam, de mostrar a computação, mostrar a programação para crianças, por isso pensar que a criança depois vai para a área de computação ou vai para a área de informática, mas sim porque uma vez que a criança tenha esse ensino justamente na sua primeira idade, quando ela começa a desenvolver todo o seu processamento cognitivo, ela tendo essa parte de computação, ela tendo essa base de computação, isso vai ser útil para a vida dela como um todo, para que ela possa resolver problemas dela, independentemente de qual seja a área que ela vai seguir. Então a criança, ela tendo não a informática, mas os conceitos da ciência da computação como um todo, vão fazer com que essa criança consiga resolver futuramente problemas, independentemente de qual seja a área que ela escolha, né? Então, de modo geral, eu queria só fazer esse comentário, e se você pudesse comentar um pouco em relação a essa perspectiva de como a computação em si pode ajudar as crianças de forma multidisciplinar em todo o seu futuro. Obrigado. Respondendo sua pergunta, a ideia do trabalho mesmo, até da minha dissertação, não é ensinar programação para crianças. É ensinar ela a aprender a desenvolver o raciocínio lógico. Que a ideia não é formar futuros programadores ou futuros estudantes de computação. A ideia é desenvolver na criança o raciocínio lógico, a habilidade de planejar, que nem foi uma coisa que a psicóloga falou que eu não tinha pensado. Ela falou, antes da criança fazer isso, ela tem que parar e ter o planejamento. Aí foi uma outra ideia que já foi adotada, que nem para a ideia central é o quê? Aprender a resolver problemas, fazer o planejamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Que atualmente isso são coisas que são pouco trabalhadas, no meu ver, no contexto escolar, principalmente na parte infantil. E eu acho que a computação, adentrando na área de educação, eu acho que ela pode mudar esse paradigma, né? Parabéns, obrigado. Antes de terminar, eu só queria fazer uma última colocação. Tem um ponto em comum em relação às apresentações aqui na mesa que eu achei muito interessante. O seu trabalho é um trabalho de mestrado, mas os três outros trabalhos foram feitos no âmbito da extensão. Não fique triste porque está cheio de gente que não sabe a diferença entre informática e computação e muita gente que não conhece o trabalho do licenciado em computação. Eu, por exemplo, não sabia. Mas a graça da coisa é justamente você ter um congresso, algum evento, onde você junta pessoas de diferentes áreas para que possam ter esse diálogo, né? Se você se encontrar só com pessoas que trabalham e sabem exatamente a mesma coisa que você faz, você não tem diálogo com as outras áreas. Eu digo a gente assim, as licenciaturas tradicionais, né, pouco sabem sobre todo esse trabalho que vocês fazem, né? Então, um trabalho, um evento como esse pode servir muito. Por exemplo, agora mesmo está tendo outro simpósio de hipertexto na educação, não sei o quê, lá em Pernambuco, não é? Então, que é com o pessoal de pedagogia, não é isso? Alguma coisa assim? A gente teve lá, inclusive, nesse evento, e justamente a gente percebeu essa representação, porque o simpósio de hipertexto, a gente conseguiu justamente trabalhar unindo essas duas áreas.
a área de pedagogia e a área de computação. Roselma, por exemplo, esteve lá presente e pôde ver isso, né? Como hoje, principalmente no interior de Pernambuco, em outros lugares, Paraíba teve muito bem representada lá, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, já existem trabalhos nessa perspectiva de unir-se a pedagogia, a computação, e justamente licenciatura em computação teve lá, em sua grande maioria, demonstrando essa representação que é feita hoje nesse âmbito pelo curso de licenciatura em computação. Agora, claro, falta muito mais essa conversa, como a senhora falou, falta, claro, levar-se principalmente esse pensamento que nós temos hoje para o âmbito político, que no meu modo de ver é alguma coisa que ficou faltando ontem, né? Talvez o núcleo central político hoje ainda não tenha atentado para essa perspectiva que está acontecendo, da licenciatura em computação, justamente nesse sentido de unir a computação e a pedagogia. E era com isso que eu queria terminar, porque exatamente assim, talvez o trabalho conjunto dos fóruns de licenciaturas, etc., pode ajudar, porque no final das contas as licenciaturas tradicionais precisam de vocês, e vocês precisam das licenciaturas tradicionais no sentido de, por exemplo, pressionar o Ministério da Educação a alterar as diretrizes curriculares de ensino básico para poder integrar vocês também, né? E precisa alterar por milhares de razões que todos nós conhecemos, quer dizer, como ele mesmo colocou, você colocou, é importante o pensamento computacional não só para fazer um monte de programadores, assim como é importante aprender história não só para só os que serão historiadores, etc. Né? Então, assim, esse trabalho em conjunto, eu espero que seja um convite, eu espero que vocês todos estejam engajados, e as licenciaturas tradicionais também, engajados em trabalhar em conjunto, para a gente poder, tem muitas reformas curriculares importantes que precisam ser feitas, a gente só acumula coisas, mas não é exatamente isso, né? Então, eu estou falando um pouco rápido para a gente terminar, eu quero agradecer a todos, foi muito bom, eu fiquei muito feliz de participar aqui na mesa com vocês, parabéns todos aos palestrantes, apresentadores. Temos algum feedback aqui online, não? Você estava mexendo aí? Ah, bom, então tudo bem. Ok, não, tudo bem. Então, muito obrigado. Então, eu espero encontrá-los em outros eventos aqui para frente. Muito obrigado.